Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 1 do podcast da Estética Descomplicada. O principal objetivo aqui é descomplicar a estética da sua vida e nesse episódio nós vamos falar sobre marketing para a área da estética. Estou aqui com a minha parceira Amanda Sandri, tem uma clínica de estética na cidade de Maringá, já atua nessa área há mais de 13 anos e tem mais de 3 mil alunas que já foram transformadas com o conhecimento que ela passou para as alunas dela. Se você ver lá no Instagram dela, você vai ver depoimentos de pessoas que não sabiam praticamente nada e hoje tem a sua clínica, tem clientes, tem a agenda lotada e fatura muito bem graças ao conhecimento que a Amanda passou para ela. Me chamo Guilherme Nogami, sou especialista em marketing, atendo empresas na área de tecnologia, na área da saúde, inclusive a clínica da Amanda é uma das empresas que eu atendo. Espero que você tire o máximo de proveito para poder alavancar o marketing aí da sua empresa, para trazer mais clientes para você, lotar a sua agenda, aumentar o seu ticket médio, com isso faturar mais e se tornar uma referência aí na sua região. Não é isso, Amanda? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Sandoli. Eu sou formada em Estética e Cosmética e também em Biomedicina. Atualmente sou professora universitária, né? E também ministro cursos e tenho uma clínica aqui em Maringá. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é marketing na estética, e eu acredito profundamente que o marketing é uma ferramenta poderosa para você vender mais, para você criar autoridade, mostrar para os seus pacientes o que você faz, né? Hoje a gente não basta ser boa, a gente tem que ser vista, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e espero contribuir um pouco aí para o conhecimento de vocês e também ajudar, né, na prática clínica de vocês. Então, para quem está assistindo a gente agora e está com dificuldade, não sabe como dar o primeiro passo para fazer o marketing aí para divulgar os seus serviços, às vezes você está começando agora na área da estética, está atendendo na sua casa mesmo ou fazendo a sublocação na sala de alguém e quer dar o primeiro passo. Então é isso que a gente vai ver nesse episódio para que você tenha pelo menos um norte, um caminho, uma direção para poder dar os primeiros passos e com isso começar o marketing do seu negócio, né? Mesmo que você trabalhe sozinho. Bom, então aqui no nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre ferramentas, né? O Guilherme ele tem esse conhecimento para que você comece a fazer o seu marketing com o seu celular mesmo, tá? Porque às vezes você pensa assim, eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para fazer isso, eu não tenho condição, o meu celular não é bom. Então assim, e aí acaba não fazendo um marketing, tá? E o que é o marketing na estética? Vão ser ações que você vai fazer no seu dia a dia, tá? Desde mostrar o que você faz, se posicionar falando quem você é, para que as pessoas saibam. Então você precisa mostrar o que você faz, né? E a gente vai falar algumas ferramentas sobre isso. O Guilherme vai falar sobre isso, tá? Para que você comece, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que pagar então social media, eu tenho que pagar uma pessoa para ir lá, ou eu tenho que ter um iPhone, um celular caro. Não. A gente vai trazer isso para você de uma forma próxima, que você pode começar hoje mesmo a divulgar o seu trabalho, divulgar o seu serviço, faturar mais, criar autoridade, né? Porque hoje vocês têm que ser boas, vocês precisam dominar todas as técnicas, né? A gente não pode jamais colocar o nosso paciente em risco, mas vocês também precisam aparecer, mostrar quem você é, mostrar o que você faz e ter esse posicionamento na rede social. Eu gosto de falar que o marketing é você falar a palavra certa para a pessoa certa e na hora certa. Sim. Então, por exemplo, você vai vender lá um tratamento de gordura localizada. Você vai vender para uma pessoa que é magra, que quer ganhar peso de repente? Não vai. Então, você falar a palavra certa, o que ela quer ouvir, e atingir esse público de forma estratégica, e aí existem ferramentas que a gente pode usar de tráfego, de criação de campanhas, para a gente chegar num público que realmente precisa receber aquela mensagem. E aí desperta o desejo de compra e aí ela se torna uma paciente sua. E falando um pouquinho assim de mercado, né, como que está o mercado hoje da área da estética? Só para você que às vezes está começando agora, para você enxergar a dimensão desse mercado que você está inserida. Hoje o Brasil está em 4º lugar no mundo que mais se consomem produtos e serviços na área da estética. E aí entram, vamos falar de produtos, né? Produtos diversos, né? Para emagrecimento, para pele. E além disso, os serviços, que é o que você vai oferecer. Então a gente está em 4º lugar no mundo, perdendo apenas para China, Japão e Estados Unidos. Então olha a dimensão desse mercado que você está inserida. Em 2024... esse mercado da área da estética, ele
faturou 48 bilhões de reais. E foram abertas 170 mil novas empresas. Você, mesmo que trabalhe sozinha, você é considerado uma empresa. Você que já tem ali, de repente, uma secretária, alguém para poder, né, fazer os agendamentos para você também é considerado uma empresa. Então, 170 mil novas empresas surgiram aqui no Brasil em 2024. Então, olha a importância, né, da gente fazer o marketing bem feito para poder se destacar, da concorrência, né? Sim, com Porque certeza. hoje a gente tem concorrências de grandes redes, né, que, por exemplo, Maringá tem grandes redes que já atuam aqui, Sim. que, tem já um trabalho de marketing muito bem feito. Então, como que a pessoa às vezes está começando ali, como que ela vai se diferenciar, né? E é o que a gente vai falar aqui para ela pelo menos pegar uma fatia desse mercado também, né? Então, é exatamente isso. O marketing ele é fundamental, ele é uma ferramenta poderosa para vocês criarem autoridade. O pessoal da sua cidade aí precisa conhecer quem vocês são, o que vocês fazem. Vocês também geram valor, tá? Criando autoridade, vocês geram valor. Então, consegue cobrar, elevar, né, o valor dos procedimentos. De acordo com a demanda, né? Que quanto maior a demanda a pessoa tem, quanto mais a fila de espera dela vai crescendo, ela consegue cobrar mais caro. Consequentemente, vai reduzir um pouco dessa fila, mas ela ainda vai ter a agenda dela cheia, só que vai faturar mais. Exatamente. E assim, vocês mostrando quem vocês são, o que vocês fazem, vocês criam conexão. Conexão com o público de vocês, tá? Conexão com quem vai consumir o serviço de vocês. Fora que a empresa dela começa a crescer também, né? A partir do momento que ela vende mais, que ela cobra mais caro, ela pode contratar alguém. Essa pessoa que ela está contratando também vai levar o sustento para a casa dela. Então, olha a importância, né, de você conseguir cobrar mais caro, se tornar uma autoridade ali na cidade que ela mora, na região. Se tornar uma referência, né, que eu acredito que muito do que elas querem é se tornar uma referência. Foi o que você me contou um dia, né, que você queria se tornar uma referência em microagulhamento, né? Sim. Eu sempre, no meu começo... Conta um pouco pra gente, como foi o seu começo, assim, Bom, na área da estética? O meu começo de profissão foi bem difícil, né? Eu entrei muito jovem na faculdade e me formei muito jovem. Então, eu entrei com 17, me formei com 20, eram 3 anos de curso. Saí da faculdade totalmente perdida e me sentindo despreparada para o mercado de trabalho. E ali começou uma caminhada um pouco difícil, né? Comecei trabalhando em clínicas, não tinha dinheiro para investir um negócio próprio, em ter minha clínica. Eu também nem tinha estrutura, acredito eu. Se eu tivesse aberto alguma coisa naquela época, talvez já tinha falido, porque não tinha estrutura, não tinha visão de como funcionava uma empresa. Então, para você foi importante trabalhar na empresa de alguém para poder entender como funcionava. Você acha que esse seria um bom caminho, então? Sim, porque eu não vim de uma empresa, eu não vim de uma família de empreendedores, né? Meus pais sempre CLT. Então, eu não tinha nada de uma visão como empreender. O que era empreender, o que era abrir um negócio. Não vim dessa cultura. Então, para mim foi muito importante, sim, entender como funcionava uma empresa, né? Ali, a minha experiência, trabalhando para os outros, eu pude ver erros, acertos, né? Ainda mais hoje em dia que o conselho, a vigilância sanitária tá batendo muito em cima, né? Então, às vezes, você começa da forma errada. Exatamente. Às vezes, você faz um investimento ali que você não poderia fazer. Sim. Para um negócio que pode dar errado logo no começo, né? Sim. Então, você trabalhar na empresa de alguém, entender como funcionam as etapas, os processos, é fundamental. Um bom caminho, né? É um bom caminho, sim. E, enfim, claro que eu sempre falo para as minhas alunas, a estética compensa vocês empreenderem. Vocês vão ganhar muito mais. Mas, às vezes, o processo é trabalhar para alguém, né? Adquirir experiência, adquirir conhecimento como funciona uma empresa, adquirir conhecimento de como é uma prática clínica, tá? Você falou uma coisa bem legal, que, por exemplo, você conseguiria falar sobre questão de salários e quanto que a pessoa pode ganhar trabalhando de forma autônoma? Sim. Por exemplo, uma pessoa se formou agora, ou está estudando ainda. Ela vai trabalhar na clínica de alguém.
Quanto que ela ganha em média, assim, mais ou menos, por mês? Hoje, em média de R$2.000. 2.000 e pouquinho Só no que ela não máximo. precisa comprar equipamentos, não precisa ter Não, lugar, sem ela investimento. Só vai Só entrar que, com o conhecimento só que dela. vamos fazer uma conta aqui. Vou ter que pegar meu celular para fazer essa conta, porque eu sou péssima em matemática. Então, vamos lá. Se a pessoa, sem comprar equipamento e sem um grande investimento, se ela só comprar uma maca e um pote de creme, quer iniciar com massagem, né? Então, se ela fizer lá uma massagem por dia, hoje a R$100, se ela fizer uma massagem, tô falando de trabalhar assim, uma hora por dia, 1h30 por dia, por quê, gente? Eu tô trazendo uma realidade, porque às vezes a gente não tem muito cliente mesmo no começo, tá? Vai ter que ser... A gente vai precisar do marketing, né? Por isso que a gente tá aqui hoje, falando da importância do marketing, para vocês realmente entenderem que vocês precisam ser vistas, que vocês precisam já começar a ter essa construção de imagem, para vocês terem uma autoridade pro paciente, pro futuro cliente, saber quem vocês são, tá? Mas vamos lá, R$100 por 20 dias. Vocês já vão ganhar R$2.000. Tá? O custo dos produtos é muito O barato. custo é muito baixo. Em uma massagem a gente não tem não tem R$5 de custo. Então, na verdade, assim, se eu colocar 2 massagens por dia, dobra, tá? R$4.000. Eu tô colocando 20 dias trabalhado. E o que é interessante é que ela pode fazer esse trabalho de atender em casa depois do emprego dela, né? Exatamente. Ela pode trabalhar uma renda de extra horário a princípio. comercial. E Exato. aí, chega à noite ou final de semana, ela faz alguns atendimentos ali para ter os primeiros clientes, né? Exatamente. Que, inclusive, é um dos tópicos desse nosso podcast, que é como ter os primeiros clientes, né? Mas a gente vai falar disso mais pra frente, né? Sim. E o que você enxerga, assim, que são as etapas, né? Quais são os passos que a pessoa precisa para fazer o marketing? Vou te dar a minha opinião. Então, como eu falei no começo, né? Que eu atendo algumas empresas de tecnologia na área da saúde, inclusive a Amanda é uma das empresas que eu atendo. As etapas para você vender algo pela internet, para despertar o desejo, são similares. Não existe nada exclusivo da área da estética. Então, para vender um sistema para supermercado, às vezes tem as mesmas etapas para vender um tratamento estético. Quais são essas etapas? Eu enxergo que são 3. A primeira etapa é definir as linhas editoriais. O que são as linhas editoriais? Quando você vai produzir conteúdo, você precisa pelo menos ter um tema para poder te dar o norte daquilo que você vai produzir. Dá um exemplo. Por exemplo, linhas editoriais, eu enxergo que são 3, na área da estética, as 3 principais. A primeira delas, falar sobre as técnicas atrelada aos benefícios que ela traz para a pessoa, né, ou os problemas que ela resolve. É muito importante nisso aí que você está falando, elas se comunicarem com o paciente, né? Nada de linguagem técnica, ela quer vender para o paciente. Então, o que ela vende? Eu vendo um procedimento de limpeza de pele. Beleza. Então, na verdade, a gente não vende uma limpeza de pele, a gente vai vender uma pele mais bonita, uma pele mais saudável, uma pele sem sujidade, né? Se a gente usar muitos termos, às vezes técnicos, a gente não consegue se comunicar com esse paciente. Acaba até afastando, que a pessoa acha que é algo muito complexo e exatamente. falar, isso aqui não é pra mim. Exatamente. É igual um mecânico chegar pra você, Amanda, seu carro ficou tá aqui com um virabrequim, soltou o parafuso, não sei da onde. Meu Deus, eu já vou achar... Você vai achar que é algo muito complexo, vou achar que é muito complexo, que vai ficar o zóio da minha cara ali, vai ficar muito caro aquele serviço que ele vai fazer. Vai mais te afastar do que ter o... Com certeza, eu já vou procurar um outro profissional. Agora, se ele chegou, Amanda, é perigoso manter dessa forma, porque pode soltar o freio aqui, você pode sofrer um acidente. Ele não tá falando de forma técnica, mas ele tá apresentando os problemas. Exatamente. Então, quando a pessoa vai falar das técnicas, ela precisa atrelar o benefício. Limpeza de pele. Traz uma pele mais saudável. Então, o primeiro passo, eu enxergo que dessas linhas editoriais, eu enxergo que é listar as técnicas que você tenha o conhecimento para aplicar e atrelar os benefícios e problemas que você resolve. Sim. Então, pegar um caderninho ali mesmo. Quais técnicas que eu sei fazer? Limpeza de pele, microagulhamento, skin buster. E atrelando aos benefícios. Às vezes, uma técnica vai ter o mesmo benefício das outras, né? Mas, quando elas se juntam, elas se potencializam. E ela pode vender um tratamento como um todo. Exatamente. Vou vender um combo de estética facial que vai te deixar com a pele mais jovem.
né? Então é muito atrelado ao benefício. E é isso mesmo, o paciente ele precisa ele não sabe o que é um skin buster, ele não sabe ali o que é um jato de plasma, né? Ele não sabe qual é o mecanismo de ação. Então ele quer o quê? Ele vem com uma dor, que é uma pele com uma ruga, e ele quer o quê? Um benefício, que é uma pele mais bonita, uma pele mais saudável. É a mesma coisa do exemplo do mecânico. Eu vou lá no mecânico, eu não sei o que é um... Como que é? Vira por aqui. Como que é o nome do... O câmbio, cara de câmbio. Não sei, eu não sei o que é aquilo, né? O que eu quero comprar dele? O conserto do meu carro. Eu quero sair de lá com o meu carro andando de novo, né? Então é muito importante a gente fazer com que o nosso paciente sinta segurança, confiança, né? Então essa linguagem, estou falando a linguagem correta com o meu paciente, é muito importante. Então essa é a primeira etapa. É uma das linhas editoriais. Técnicas atreladas aos benefícios. Tá. A segunda que eu enxergo são depoimentos de pessoas que já fizeram um tratamento com você ou com a pessoa que está assistindo. Tipo, antes e depois. Antes e depois, dá o depoimento dela, mas de forma que enxergue como realmente era a vida dela antes daquele tratamento. Pô, antes igual eu fiz o Skin Buster com você lá na... Sim. Fui paciente modelo da mãe. Minha pele ficou realmente mais macia. Como que era antes? Oleosa, era uma pele... Né? Como que era a minha pele antes? Desidratada. O que a gente fez nele? A gente fez um procedimento de Skin Buster, porque a pele dele é oleosa, então a gente conseguiu repor hidratação nessa pele, e a pele, consequentemente, não teve a necessidade de produzir tanto óleo, porque estava produzindo oleosidade por conta da desidratação. Então, recuperei a pele, hidratei, consequentemente, ficou uma pele mais bonita, mais hidratada e menos oleosa, tá? Porque a nossa pele muitas vezes produz oleosidade pela falta de algo, pela falta de água, no caso, tá? Então, então, como que era antes, né? Antes era uma pele oleosa e... Pô, eu tinha... Não é que isso prejudicava minha autoestima, mas... Né, hoje tá muito melhor. Então, eu falando hoje, como era antes e depois... Isso é um depoimento. E é legal porque as pessoas se conectam. Fala, nossa, eu também, né, me colocando como paciente agora. Nossa, eu também tenho a pele oleosa. Eu vejo lá no perfil da profissional, o Guilherme, que tem a pele oleosa, falando que a pele dele era oleosa e agora tá uma pele mais controlada, mais bonita, mais saudável. Eu vou me conectar com aquilo e vai me gerar vontade de querer comprar o procedimento com ela também. Então, essa divulgação do resultado, esse feedback, esse depoimento gera conexão, né? E gera autoridade para você também. Gera autoridade. Porque daí eu passo a enxergar, pô, a Amanda é capaz de realmente resolver o meu problema. Olha lá, ela resolveu o problema de 30 outras que estão lá no Instagram dela. Exatamente. Então tá, depoimentos. Essa é uma outra linha editorial. A terceira que eu enxergo, bastidores. Quando eu falo em bastidores, por exemplo, você tá lá atendendo alguém, você tá, né, fazendo anamnese na pessoa, você tá dando atenção para aquela pessoa para realmente levar o resultado para ela. Já é um cuidado, né? Você tá ali cuidando de uma pessoa que tá buscando alguma coisa. Então, mostrar os bastidores do atendimento, olhar no olho da pessoa, vai passar essa impressão para quem tá assistindo de que, pô, ela realmente se importa com aquela pessoa. E não só, ela não quer só vender, não, ela tá lá atendendo com calma, tá medindo, tá... Por exemplo, coloca o celular lá para gravar, enquanto isso, vai lá, prepara a maca, passa o álcool, coloca o lençol, todos esses preparos, né, que tem ali no pré-atendimento, pós-atendimento também, que de paciente para paciente você limpa a sala, organiza tudo, né? Mostra tudo isso é o cuidado. Descarte correto. Exatamente, mostra o descarte correto. Fez um cafezinho, fez um chazinho para o paciente, mostra isso, né? Então, são diferenciais. A paciente vai gerar vontade do quê? De ir lá ter essa experiência com vocês. E não precisa ser não precisa ser um ambiente muito bonito, assim, né? Não precisa pensar, vou mostrar na verdade, sim, um local que eu atendo que não é tão bonito assim, mas não é um local limpo, exatamente. Um local bem cuidado ali, já passa essa sensação de que, pô, ali realmente é um lugar que não é um lugar sujo, né? Um lugar que eu vou ter, de repente, alguma infecção. Eu percebo muito que as pessoas, né, as alunas, enfim, elas acham que para iniciar precisa de um lugar luxuoso. Então eu preciso de muito dinheiro para ter uma clínica de estética. E não precisa abrir
entrar com muito dinheiro, abrir algo luxuoso, essa realidade não é tão distante. A gente pode abrir algo simples, mas realmente limpo, que mostra ali cuidado, tá? E é isso. E a próxima linha editorial que eu enxergo importante de mostrar também é a sua rotina fora do trabalho. A pessoa quer se conectar com você também, ela quer saber o que a Amanda faz de manhã, na hora que ela acorda. Como que ela faz o skincare dela. Pô, a Amanda treina de manhã, ela treina à noite, o que ela come? Isso gera conexão também. Gera conexão. A pessoa, ela se conecta com pessoas, né? Então, sim, você mostrar ali o seu café da manhã, às vezes faz um pão com ovo, ou vai num treino, ou enfim, né? E aí, às vezes, a pessoa tá com dificuldade de ter ideias desses conteúdos, então essa é a primeira etapa, né? Definir as linhas editoriais, a gente deu aqui ideia de 3 que ela pode começar. E quais ferramentas que ela pode usar, né? A gente pode usar ferramentas de inteligência artificial para te dar ideias. Tá, Às vezes você não sabe qual tema daquele vídeo que você vai gravar. Ó, vamos lá. Pode ser que a pessoa que tá assistindo a gente agora, ela tá cursando faculdade ainda, ela quer começar e ela não tem base nenhuma de como começar. Tá lá com o Instagram sem nenhuma foto profissional, tá com o Instagram pessoal. Você acha que ela faz um Instagram novo, ela pode usar aquele mesmo Instagram? Vamos trazer pra realidade agora das alunas, de quem tá assistindo isso aqui agora. Eu acho melhor você já fazer no que você já tem. Porque ali vai ter pessoas que te seguem, que são seus parentes, amigos, que podem ser os seus primeiros clientes. Depois, mais pra frente, nesse episódio, a gente vai falar, né, como ter os primeiros clientes. Sim. E pode ser um parente, um amigo. Então, começa com o seu Instagram que você já tem. Meus primeiros pacientes foram minha família, meus amigos. Não né? precisa criar 2 perfis, né? Não precisa ter um perfil profissional e um pessoal. Você é uma pessoa só. Se você criar 2 perfis, você vai ter que alimentar os 2, de certa forma. Inclusive, eu fiz isso já, tá? Eu já tentei ter 2 Instagrams e não dei conta. Tá? Já você é vai ver difícil manter um, né? Exatamente. No dia a dia, a gente mal consegue alimentar um, tá? Porque é corrido. Essa semana mesmo, eu falhei nos stories. Por quê? Foi uma correria. Uma semana intensa de curso, né? Então, se eu tivesse 2 Instagrams pra alimentar, não dá. A gente tem que fazer pelo menos uma coisa bem feita ali. Então, alimentar um Instagram é melhor. A partir do momento que você começa a crescer e contratar pessoas, por exemplo, você contrata lá uma secretária para cuidar da sua agenda e para fazer os stories do dia a dia. Sim. Então não é você que precisa filmar, você vai estar lá nos seus atendimentos, aí você chama a secretária, fala, vem aqui, filma dessa forma. Então, conforme você vai crescendo, você pode crescer para outros Instagrams também, aí você separa. Mas eu recomendo que você tenha um só o profissional e o pessoal. E aí, como que você vai ter ideias, né, de conteúdo? A gente falou sobre as linhas editoriais, mas para você ter ideias nessas linhas, você pode usar ferramentas, como, por exemplo, o ChatGPT. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, né, um exemplo bem simples que você pode aplicar hoje mesmo. Entra aí no Google, digita ChatGPT, cria sua conta, é gratuito, tá? Você pode fazer algumas pesquisas ali de forma totalmente gratuita e você já vai ter um resultado muito bom. Então, vou te mostrar aqui na minha tela agora. Eu fiz essa seguinte pergunta pro chat, Me chamo Amanda, estou com dificuldade de criar conteúdo nas redes sociais, estou estudando ainda. Eu vendo serviços de estética facial e corporal. Me ajuda. O que eu falei? Eu falei do meu problema. Eu tenho essas habilidades, estética facial e corporal, mas estou com dificuldade em produzir conteúdo para rede social. O que ele me deu aqui já me deu muitas ideias de conteúdos que eu posso, né, que no caso a Amanda poderia criar. Então, ele falou dos bastidores, que a gente falou aqui agora há pouco. Né, você pode, como você está estudando ainda, você não precisa ser um bastidor da sua técnica, você aplicando a técnica. Pode ser o bastidor de você estudando. Sim. O que você está estudando ali na hora? Estou estudando sobre isso. Deixa ali o celular, mostra que você está se desenvolvendo também. Sim. Quem assiste como possível paciente vai ver, ela realmente ela quer aprender sobre aquilo. E mostrar que ela está estudando vai passar essa percepção para quem está assistindo. Mais para frente aqui, eduque de forma simples. É o que a gente falou, de atrelar a técnica ao benefício. Então você vai educar de que forma? Vai falar sobre, de repente, você vai dar uma dica sobre a pele, né? Como que a pessoa pode melhorar a pele dela em casa. E aí você atrela isso a um serviço de limpeza de pele e atrela a um benefício.
Mais pra frente, ó, tudo que a gente falou aqui, ó, o chat tá dando a mesma resposta pra gente, ó. Os depoimentos. E ele consegue fazer um roteiro aí pra elas? Consegue fazer o roteiro. Aqui, Igual, por exemplo, né, elas escolheram falar sobre o benefício da técnica de limpeza de pele. Ai, porque às vezes a gente acha assim, hoje eu não vou gravar conteúdo porque eu estou sem motivação, estou sem ideia. O Guilherme que tá passando uma ferramenta, gente, extraordinária, que é o ChatGPT, que vocês podem usar isso ao favor de vocês. Ah, mas então eu tô copiando, colando? Não. A gente tá usando uma ferramenta ao nosso favor pra gente criar conteúdo. Hoje, as empresas fazem isso? Hoje todo mundo faz isso, tá? Com certeza. Então, é muito importante a gente usar a tecnologia. A tecnologia, ela pode ser um aliado pra gente, tá? Então, por exemplo, eu consigo, o chat consegue me dar um roteiro aí de uma fala pra eu gravar ali um vídeo? Consegue. Ó, elas estão vendo aqui agora até só uma ideia. Uhum. Mas, por exemplo, eu posso continuar a conversar com o chat. Ó, vou fazer ao vivo aqui com você, ó. Então, ele me deu a ideia de usar depoimentos. Então, tá. Eu vou falar o seguinte, ó. Gostei da ideia dos depoimentos. Crie o roteiro de um vídeo onde eu atendi uma paciente de limpeza de pele. Eu tô realmente conversando com o chat, eu tô falando a situação que acontece no meu dia a dia, as dificuldades que eu tenho. Vamos ver o que ele fala pra gente, ó. Que a dificuldade, às vezes, de gravar um vídeo é saber como começar, como ter um início, meio e fim, né? Que hoje em dia, rede social, Instagram, é tudo muito rápido. Então, tem que ser um vídeo bem direto ao ponto. Então, o que ele me deu, ó? Deu até sugestões de cenas. Ó, você falando com a câmera, local na sua sala ou um fundo neutro. Qual o texto? Oi, gente, hoje eu atendi uma paciente maravilhosa de limpeza de pele. Preciso compartilhar com vocês. Então, a pessoa vai ler esse texto aqui. Logicamente que ela não vai falar isso na íntegra, né? Mas já vai dar um norte, né? Já vai dar uma ideia. Vai adaptar pra linguagem dela. Exatamente. Que às vezes a forma que ela fala não é a forma que o chat que escreveu, né? Sim. Cena 2, ó, mostre a maca. Mostra você aplicando a máscara ou extraindo os cravos. Então você vê que ele te dá sugestões de cenas que com essas sugestões a pessoa às vezes não precisa nem aparecer. Exatamente. Porque, e isso é muito legal, porque assim, é aquilo. A pessoa, às vezes, tá sem ideia mesmo. A gente tá sobrecarregado, filho, trabalho, escola, casa, faculdade, enfim, um monte de coisa, e não tem uma ideia pra gravar um vídeo. Não tem uma ideia pra gravar um story, não tem ideia pra gerar um conteúdo, tá? Então, separa um dia, um período da semana ali, senta, começa a fazer esse conteúdo com o chat, usar essa ferramenta ao favor de vocês, para vocês criarem, tá? Então, o que a gente tá trazendo aqui hoje? A gente tá trazendo o marketing mais perto de vocês, para vocês crescerem o negócio de vocês. E quando a gente fala que às vezes a pessoa não precisa nem aparecer, ela pode filmar a maca, filmar o café, igual você falou, colocar isso tudo juntar as imagens e só narrar depois. Tá. E aí ela vai assistindo e vai narrando o que aconteceu. Mas e aí, tem um aplicativo pra fazer isso? Faz direto no Instagram. O Instagram hoje consegue fazer isso. Você consegue editar um vídeo completo dentro do Instagram. Então você filma, só que aí você precisa filmar, né? Filma lá as etapas do seu atendimento, conforme o chat deu as ideias. Você vai postar um Reels, na hora que você for postar, vai ter uma aba de edição. Então aí você vai colocar todos os vídeos ali, você pode cortar para pegar o melhor momento daquilo que você filmou. Por último, você coloca a sua fala. E aí você põe para gravar e fala. Você pode até ler o texto que tá escrito ali. Então vamos pegar um exemplo prático aqui. Tá. Limpeza de pele. A gente filmou, ó. Pessoa chegando, preparando o café, preparando a maca, os equipamentos, aplicando a técnica e encerrando, né? Sim. Vamos supor que essas são as etapas do atendimento. Você gravou tudo. E aí você juntou esses 6 vídeos. Vamos supor que deu aí 45 segundos. O que ela pode falar nesse vídeo? Pode usar o chat aqui, né? Igual ele falou. Ó. Olá, pessoal. Oi, pessoal. Hoje vou atender aqui uma paciente maravilhosa. E aí ela fala, lendo, e não vai aparecer.
Exatamente. Né? Porque muita dificuldade. Tem muita gente que tem timidez, né? Que a princípio não consegue gravar, olhar pra câmera. Oi, tudo bem, gente? Eu tô aqui com a paciente. Então, esse exemplo que o Guilherme tá falando é extraordinário para vocês iniciarem. Porque uma queixa que eu sempre falo, gente, eu não gosto de gravar vídeo. Eu tenho muitos alunos que falam, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de gravar um vídeo, eu não gosto de... Enfim. Então, eu me acho feio, eu não me acho... eu não tenho... exatamente, eu não tenho segurança com a minha imagem, eu acho que eu não falo bem. Enfim, então pode usar essa ferramenta, tá? Ao favor de vocês, para vocês iniciarem. Então a gente tem que aparecer. Tem que dar o primeiro passo. Exatamente. Hoje a gente vive na era digital. As pessoas compram pelo Instagram, tá? Então, infelizmente, não gosto, mas... E você acha que isso pode ser treinável? A pessoa pode aprender? Gente, eu vou falar aqui. Eu tenho dificuldade. Não em aparecer, mas eu tenho dificuldade em gravar em tecnologia. Eu não sou tecnológica, com celular, com essas coisas. Então, é uma coisa que eu tô falando que eu passo também, tá? Então, hoje eu tenho o Guilherme que me auxilia nisso, graças a Deus. Ele é expertise dele, então ele tem todo esse conhecimento aqui para estar compartilhando com vocês, para ajudarem vocês. Mas é uma coisa que eu não sou boa. Com vídeo, com edição, tá? É uma coisa que eu tenho dificuldade. E essa é uma forma de você potencializar, né? Você foca naquilo que você é boa. Sim. E pode se unir com alguém que tem um conhecimento que às vezes você não tem. Eu não sei aplicar nada da área da estética, você sabe? Sim. Você tem dificuldade com tecnologia, igual você falou. Eu já tenho facilidade. Então, a gente unir essas duas partes que são importantes, tanto o bastidor quanto quem aparece, aí forma um conjunto ideal, né? Então, a pessoa às vezes tem dificuldade com tecnologia, ou ela vai ter que aprender, e isso não é difícil, né? Ela pode pegar um curso na internet ali, como gravar um vídeo, como ter uma boa iluminação, como ter um áudio bom, como extrair o máximo de qualidade do meu celular que eu tenho. Ela pode aprender isso, ou ela se junta com alguém ou paga para alguém. Exatamente. Hoje em dia tem muitas pessoas que oferecem esse serviço vamos falar de videomaker, de editor de vídeo. Passa lá 4, 5 horas com você fecha lá uma manhã com a pessoa. Uhum. E ela passa ali grava 10, 15 vídeos para você. Você vai ter aí um mês para postar aqueles vídeos. E quando eu comecei, uma experiência minha, quando eu comecei a postar no meu Instagram... eu não tinha condição, quando iniciei com clínica, eu não tinha condição de pagar uma pessoa, um social media ali. Antes do Guilherme, era uma outra pessoa que fazia ali algumas coisas, algumas... Postagem, né? Postagem, marketing. E o que a gente fazia? A gente permutava, tá? Ela era uma mulher que queria fazer procedimento estético e eu precisava crescer o meu Instagram, ter autoridade no meu Instagram. Então, eu comecei permutando, porque era uma dificuldade que eu tinha, não sabia mexer ali nos aplicativos. E também, o que acontece? Eu sempre fiz muita coisa. Então, eu dava aula, administrava clínica, dava curso. Então, não parei um tempo para aprender isso. Mas se eu também tivesse parado o meu tempo, aprendido, né, começado, ok. Porque muitas vezes a gente tá querendo o quê? Trazer a realidade delas. Então, assim, não tenho ninguém pra fazer pra mim. Consigo, tá? Vou ter que parar um pouquinho, estudar um pouquinho, mas consegue. Quando a gente fala em conteúdo, eu enxergo hoje que artes escritas com foto assim de banco de imagens já não tem mais tanto resultado igual tinha antigamente. Não, antigamente era, hoje não mais. Hoje você vê lá no Instagram, você vê a foto de uma pessoa que às vezes nem parece que é brasileira. Parece uma mulher lá de outro país. Com a pele boa, bonita. Pô, você fala, eu não sou igual essa mulher. Por que eu vou comprar um serviço dela? Não chama mais atenção, né? Exatamente. Agora você mostra um depoimento de uma paciente sua, uma pessoa real. Pessoa que tá ali mostrando a cara, ela não tem vergonha, não tem medo de mostrar a cara dela pra falar sobre o que você fez. Isso gera muito mais vendas do que você mostrar é mais uma foto de uma imagem pronta. Eu enxergo dessa forma, tá? Em outros mercados pode ser, às vezes, até um pouquinho diferente. Mas da área da estética, que é muito visual, você tem que ver uma pessoa real ali que parece com você, às vezes
Você tem melasma e vê alguém com melasma parecido com o seu, pô, a pessoa vai querer a resolução daquele problema, né? Exatamente. E aí a gente entra já no finalzinho aqui do nosso episódio, que a gente vai falar sobre como atrair os primeiros clientes. Deve ser a situação de muitas pessoas que estão assistindo a gente, né? Às vezes não tem nenhum cliente ainda, ela fez faculdade ou está estudando, tá ali fazendo curso técnico. Pô, eu quero atender o primeiro. O que você enxerga que é o primeiro passo? Ela começa vendendo para alguém, ela oferece para quem? Bom, como iniciar? O início, na verdade, ele não é fácil. Eu não vou romantizar aqui porque o meu início também foi difícil, tá? Então, assim, os meus primeiros pacientes foram minha família e os meus amigos. Cobrei, na época, um valor menor, né? Também para eu criar experiência, criar prática, né? Se sentir mais segura, né? Me sentir mais segura, né? E não dá pra fazer... Uma grande dificuldade é a insegurança. Exatamente, e não dá pra fazer de graça. Porque a gente tem custo de produto, tem custo de várias coisinhas ali que não dá. Então, cobra um pouco abaixo do mercado, né? Já pra você ter essa prática. E depois... Faz de forma estratégica, né? Não é só atender. Você precisa atender, precisa fazer todas essas etapas de gravar os depoimentos. Exatamente. Na época, que há 13 anos atrás, não tinha Instagram, não tinha essas coisas, né? O que eu faria hoje se eu estivesse começando? Eu começaria atendendo os meus pacientes, meus primeiros pacientes seriam meus amigos, minha família. Mas o que eu faria? Iria preparar o ambiente bem bonitinho ali, colocar um lençol bonitinho, né, e tal, já para gravar vídeos estratégicos, tá? Para divulgar esse trabalho, né? Porque a pessoa, ela vai ver, ela fala, nossa, já vê algo profissional. Então, já criar vídeos ali com os próprios amigos, família, os primeiros atendimentos de vocês, já com algo profissional, tá? Então, prepara, bonitinho, enfim. Você não precisa nem falar que é o primeiro atendimento. Né? Não precisa. Você pode chegar pra sua irmã agora, que tá aí. Falar, você quer fazer uma limpeza de pele comigo? Vem aqui tal dia, eu vou te cobrar preço de custo, porque eu quero... Né, gerar essa prova social sua para ter mais clientes. Exatamente. Por mais que seja a primeira, você não precisa falar isso pra pessoa. Não. Logicamente, também você não vai fazer algo que você não conhece, né? Por exemplo, você fazer uma limpeza de pele, você precisa saber as etapas da limpeza de pele, para não ter risco também de ter intercorrências. Aí a importância de você estar estudando, de estar... Olha, um exemplo muito prático é o seguinte, quando a gente tira a carteira. Eu vou falar, eu era péssima. Eu era péssima, mas tirei a carteira, né? Então, foi o quê? Foi praticando, foi andando de carro todo dia andando de carro. Hoje eu consigo andar bem, sem bater em ninguém. Enfim, a faculdade vai ser a mesma coisa, vai te preparar com o básico. Vocês vão saírem boas? Eu não saí excelente da faculdade. Eu saí despreparada. Ali eu vi o básico, vi várias coisas, várias técnicas. O que foi me profissionalizando foi depois a minha prática, a minha vivência e a busca pelo conhecimento. Estudar, vocês nunca vão parar. Sempre vai precisar se atualizar. A área da estética é uma área que cresce muito. Então, sempre buscando conhecimento e sempre praticando. Não existe um dom divino. Eu, Amanda, nasci com o dom da estética, de fazer procedimentos estéticos. Não, foi muita prática. As minhas primeiras limpezas de pele, eu olhava e eu falava, meu Deus, não é isso. Eu não estudei para deixar metade cravo para trás ali, um monte de espinha, não. Então, foram práticas, foram estudo, foi me aperfeiçoando. Com o tempo, a gente consegue ser muito bom naquilo que a gente praticou muito. E vai ser isso, tá? Criem já a anamnese, façam, por mais que eu tô atendendo minha mãe, faça a anamnese, já cria essa prática de um bom atendimento. Peguem ali, por mais que é parente, que é amigo, pega autorização, assinatura de autorização de divulgação de imagem. Quando a gente fala em divulgação de imagem no Instagram, vocês precisam ter autorização do paciente. Eu não posso aleatoriamente divulgar a foto do meu paciente ou divulgar um vídeo do meu paciente no meu Instagram sem autorização dele. Então, já montem uma anamnese, tá?
embaixo a assinatura de que tudo aquilo que o paciente declarou é verdadeiro e mais também a autorização de divulgação de imagem. Autorizo divulgação de imagem nas minhas redes sociais para divulgar o meu trabalho, tarará. O paciente autorizou? Beleza, vamos gravar vídeo, vamos postar. Paciente não autorizou? Eu jamais posso postar um vídeo ou uma foto do meu paciente. Então, como você falou de se aperfeiçoar, de ter essas fichas de anamnese, a gente tem a nossa plataforma de cursos online, Sim. onde tem tudo isso para a pessoa se capacitar. Tem todos os cursos da estética facial e corporal, fora os arquivos para fazer download, com planilhas para fazer o cálculo de custo, de preço, de precificação, né, do serviço dela, as fichas de anamnese, as apostilas. Cada técnica tem a sua apostila. Todo preparo para quem está iniciando. Às vezes não tenho ficha, não tenho a base. A gente tem tudo ali para você iniciar, né? Então essa é a nossa plataforma de cursos online. Pessoa que não é de Maringá ou da região e não consegue vir até Maringá para fazer o curso com a Amanda, presencial, tem essa opção do online, né? Que ela pode assistir ali no tempo livre dela, pelo celular ou pelo computador. Vai ter o grupo de suporte, todos esses materiais que a gente falou. E tem a opção dos cursos presenciais também, né? Sim. Quem é de Maringá e região consegue vir para Maringá, se aperfeiçoar, ter a prática, né? E como que funciona esse curso? É uma aula de individual, aula em grupo? Geralmente, tem aula prática? Os meus cursos presenciais, eles são individual ou dupla, né? Para que o aluno realmente tenha todo o aproveitamento possível ali junto com ele, pegando na mão, ensinando como é a técnica, o que pode, o que não pode, tá? Então, os alunos os cursos são direcionados para profissionais ou estudantes da área da estética ou área da saúde que, segundo seus conselhos, podem trabalhar com estética, né? Entre enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, fisioterapeutas, farmacêuticos. E é bom que o curso prático, ele é com modelos reais, né? Sim. Então tem muitos detalhes ali, por exemplo, injetáveis. Sim. Tem a angulação certa da agulha e a profundidade que a agulha vai entrar na pele da pessoa. Desde o curso básico de massagem, limpeza de pele até injetável, são todos modelos reais, né? Para que vocês realmente saiam preparados para o atendimento. Então, para você que tem interesse, né, de adquirir um dos cursos, ou online ou presencial, aqui embaixo tem o site de cada um deles. Entra lá, dá uma olhada em tudo que você vai receber, dá uma olhada no preço. Se você tiver interesse em se tornar aluno da Amanda, entra lá, preenche seus dados, que eu tenho certeza que vai ser muito transformador na sua vida profissional. Da mesma forma que, né, você falou que já tem mais de 3.000 alunos, né? Sim. Tem depoimentos no site onde a pessoa sabia praticamente nada e hoje tem uma clínica aí com vários colaboradores. Sim. Então tem tudo para dar certo, né? É o primeiro passo, é o primeiro caminho para você poder construir uma carreira aí na sua profissão, na sua vida profissional, na sua clínica de estética, tá? Então é isso, Amanda. Acho que a gente encerra por aqui. Para encontrar a Amanda nas redes sociais, como que ela te acha no Instagram? O meu Instagram é amanda.sandoli. E assim, lembrando que tudo que eu ensino hoje é porque eu vivi isso. Então, assim, não tô aqui tirando história da minha cabeça, não tô aqui tirando vivência de outras pessoas, não. Eu também já fui aluna, assim como você, ou eu também já tive um início, assim como você, eu também tive dificuldade e passei por muitas coisas, né, vontade de desistir da estética, porque eu falava, meu Deus, acho que a estética não é pra mim, tá muito difícil isso aqui. Então, assim, o que eu tenho pra falar é, você pode, você consegue, não desista, persista. A diferença de uma pessoa que deu certo pra uma pessoa que não deu, é que a pessoa que deu certo, ela não desistiu, tá? Não existe pessoa que nasceu pra fracassar. A gente não pode desistir. E é isso. Eu agradeço, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí pro conhecimento no marketing, ter trazido a importância que realmente o marketing é importante, que realmente o marketing é poderoso e que você pode aumentar suas vendas, você pode trazer autoridade
para sua imagem, trazer valor para sua imagem, aumentar o ticket ali do valor do seu serviço, né? Faturar mais através de postagens, que você pode começar hoje mesmo do seu celular, né? Usar uma ferramenta que é o ChatGPT para organizar ali falas, vídeos, stories, tá? Então, trazer a tua realidade que você pode começar hoje e que você pode... É o primeiro passo, né? Sim. E não só o primeiro passo, às vezes você já grava vídeo, já faz aí campanhas e também esse conteúdo pode te ajudar a escalar cada vez mais o seu negócio. Sim. Então esse foi nosso episódio do podcast da Estética Descomplicada. O principal objetivo é descomplicar a estética na vida de você que está assistindo. Sim. Nosso tema foi sobre marketing para a área da estética e a gente precisa de sugestões para novos temas, né? Vamos trazer convidados, vamos trazer outros episódios para você. Então escreve aqui nos comentários o que você achou desse episódio. E se você tem alguma dúvida e o que você espera, o que você quer aprender com a gente aqui nos próximos episódios. E realmente a gente tá aqui para ajudar vocês, né, Gui? A gente tá aqui realmente para ajudar, porque a gente sabe que muita gente desiste porque acha que o processo é muito complicado, é muito difícil. Então, a gente veio realmente para descomplicar, tá? Então, tem alguma sugestão de tema? Eu quero que vocês falem sobre tal coisa, sobre tal tema, tenho dificuldade nisso. Manda sugestão que a gente vai lutar aí para trazer o melhor para vocês. Meu Instagram também tá aqui embaixo, é Gui Nogami, tudo junto. Me segue lá se quiser acompanhar conteúdos também sobre marketing. E é isso, te vejo no próximo episódio. Tchau. Isso já foi bom, mais ou menos? Foi maravilhoso.